Fala, tudo bem? Thiago Meirelles aqui e eu vim fazer nesse vídeo mais uma demonstração do que eu considero, de como que eu encaro o mercado na hora de tomar uma decisão e fazer um trade que eu considero de valor. E esse conceito que eu vou trazer aqui não fui eu que inventei, tá? Esse é um conceito que, na verdade, eu acredito que se aplica a qualquer mercado e a qualquer local onde a gente se faça um trade. E o que é um trade? Lembrem, um trade é uma compra e uma venda. Em qualquer momento da vida, em qualquer situação, a gente sempre quer vender o mais caro possível e comprar o mais barato possível. Não é verdade? Quando a gente tem alguma coisa, ou a gente quer comprar, a gente sempre quer comprar ela no menor preço possível. E se a gente quiser vender esta coisa depois, a gente sempre quer vender no maior preço possível. Para quê? Para que o nosso lucro seja o maior possível, certo? Agora, além deste conceito básico, eu trago aqui o conceito de risco na operação. E eu sou um dos que defendo que um trade de valor, ele não é somente aquele que te dá um maior lucro, mas principalmente, e eu me atrevo a dizer que até antes de te dar o maior lucro, ele se torna um trade ideal no momento que ele te oferece o menor risco possível. E esta relação de risco pequeno para grande lucro potencial é que transforma o trade num trade interessante, num trade de valor, como a gente está cansado de ouvir qualquer pessoa falar por aí. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui num jogo de tênis, claro que é o mercado que eu mais atuo e é um mercado onde eu domino as coisas, eu já tenho um mercado absolutamente mapeado na minha cabeça, mas não precisa nenhuma magia nem nada, é apenas estudo e acompanhamento diário dos jogos de tênis, porque eu sempre digo, os jogos de tênis se repetem, o mercado de tênis é mecânico e as coisas, os padrões, né, acontecem. Então eu trouxe um exemplo no jogo de tênis, de novo, aquela condição de lá de preço de final de set. Mas, de novo, eu quero deixar bem claro que este conceito ele é aplicável a vários mercados, inclusive ao jogo de tênis, ao mercado do jogo de tênis, em diversos outros momentos. O importante aqui é fixar o conceito, tá? Eu vou abrir aqui a tela do jogo, vou mostrar algumas imagens e depois lá no final eu vou desenhar para ver se a galera entende, fixa de uma vez por todas esse conceito que eu estou querendo passar, porque eu estou cansado de receber gente me mandando print de entradas que eu, pessoalmente, não considero boas. E eu vou mostrar por quê. Então vamos lá, vou abrir a tela aqui. Então a gente estava no jogo aqui aconteceu faz pouco tempo, né? Começo de fevereiro de 2020. Um Challenger em Cleveland, se eu não me engano. Challenger, veja que não importa o tamanho do jogo, o tamanho do torneio. O que importa é o jogo e o mercado. Tiafoe e Denis Kudla, dois americanos se enfrentando. Primeiro set discorreu, quebras para os dois lados, até o momento que aconteceu esta quebra aqui, ó. O Kudla quebrou o saque do Tiafoe e o jogo ficou 5-2, com duas quebras de vantagem para o Denis Kudla. E ele foi sacar para vencer o primeiro set. Vejam como estava o gráfico nesse momento. O gráfico da partida ele é esse aqui. Tá? E foi bem na hora que eu dei o print, logo depois que acabou o primeiro set. Aquele momento da quebra é exatamente este momento aqui. Eu vou dar um zoom aqui, melhorar isso aqui. Este é o momento da quebra de 5-2. Eu vou mostrar depois por quê. Eu vou mostrar no gráfico da partida. Este é o momento da quebra. 5-2. E aqui é a ladder, né, é o mercado do jogo. Vejam, esta é a coluna aqui, ó. Esta coluna de dinheiro correspondido. Vejam que tinha 35 mil dólares correspondido até o momento do lado do Kudla, dos quais 8 mil dólares, isso significa quase 30% do valor todo correspondido aqui, foi correspondido na odd de 1,50. Vejam aqui o tamanho dessa coluna aqui, ó. Esta coluna aqui, ó. Isso aqui é o dinheiro que foi trocado naquela odd. Não pensem que é coincidência. Não pensem que é coincidência, pois não é.
1,50. O que aconteceu? O Kudla foi sacar e ele foi quebrado no 5,3. Foi quebrado no 5,3. Onde que foi parar a odd dele? Subiu aqui de novo. Ó, subiu aqui de novo. Foi para 1,75. Só nessa quebra. E aí, o que aconteceu no jogo? O Tiafoe confirmou e o Kudla sacou para fechar o 7 e aí ele confirmou de fato. Tá? Então, recapitulando. 5-2 ele quebrou, ficou 5-2, duas quebras de serviço. Aí ele foi quebrado, aí ele confirmou e quebrou. Tá? Confirmou e acabou o 7. O gráfico disto é isso aqui. O jogo vinha ó, com quebras aqui, ó, até que ele quebrou no 5-2. Houve aquele caminhão de dinheiro sendo correspondido aqui. O Tiafoe quebrou, confirmou, deu mais um tapinha para cima só aqui. E aqui o Kudla confirmou de novo, né? Houve a segunda confirmação e aí acabou o 7. E vejam que acabou acima do 5-2. Quando eu volto para a escada, a gente vê, ó, 6-4, acabou o jogo, o 7 aqui, e a odd do Kudla está 1,55. E vejam mais uma vez um monte de dinheiro sendo correspondido. Eu explico o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi o seguinte, a 1,50, quando o Kudla bateu a 1,50 no 5-2, todas as pessoas que concordam comigo, ou as pessoas que enxergam o mercado da mesma maneira que eu, entraram contra o Kudla. E muita gente entrou a favor do Kudla, querendo fazer um back no Kudla a 1,50, achando que dali o mercado só ia para baixo. E vejam, eles não sei o que eles estavam pensando. Mas independente do Kudla vencer essa partida no final ou não, estamos falando de um trade no momento da partida, naquele momento, tá? Exatamente naquele momento. É uma fotografia. Pessoas, se o dinheiro foi correspondido, é porque alguém entrou em back e alguém entrou em lay. Então, aqui o que aconteceu? Entrou a 1,50, fechou o 7 a 1,56. Vejam que tem 6 ticks. 6 ticks de diferença entre a odd que bateu no 5-2 e a odd que de fato acabou o 7, em função daquela quebra de volta do Tiafoe. Agora, percebam o seguinte, se a gente tivesse entrado naquele 1,50, pegado a quebra a nosso favor e depois a confirmação do Tiafoe, a gente teria pego aqui de 1,50 até quase ali 1,80, mais ou menos é o que deu aqui. Tá? São no mínimo 1,75, tá? De 25 a 30 ticks de lucro aqui, com um risco, e aí é que eu pego que vocês precisam prestar atenção. Qual é que era o risco dessa operação? Se o Kudla confirma aquele saque e faz 6-2, essa odd não baixa de 1,55, de 1,45. Ela de 1,50 vai para 1,45. Eu vou dar mais uma chance para quem não concorda com isso. Vai a 1,40. Eu perderia 10 ticks. E 10 ticks é o meu risco para o meu lucro de 25 ou até 30 ticks. Ah, Thiago, 25, 30 ticks não é nada. Beleza. Lembre, o problema não é o lucro, a questão é o risco. Isso era um trade de risco praticamente nulo ou muito pequeno comparado ao potencial lucro. Mas agora vamos para os números, né? A galera gosta de ver número, então vamos para os números. Eu vou abrir aqui aquele sitezinho que eu gosto muito, que é um simulador de ladder. E aqui a gente tem. Então lembrem, era 1,50 a odd. Se eu entrasse em lay a 1,50, com 100 de responsabilidade, eu entraria com 100 aqui de responsabilidade. O meu lucro potencial, aliás, o meu prejuízo é 100, né? Se eu ficasse até o final, mas não. Na verdade, como era primeiro set e ele estava sacando para fechar, digamos que seria até 1,40, como eu disse, tá? 1,40. Eu acho que não ia. Mas digamos que fosse até 1,40. Por algum motivo o mercado derrubou mais 10 ticks aquela odd do Kudla, que não era o favorito da partida, tá? 14,29, ou seja, em torno de 14 dólares, reais, euros, libras, ou 14 qualquer coisa de prejuízo. 14% de prejuízo máximo a gente teria naquela entrada. E o lucro? O lucro é de 25, 30 ticks. Ah, 25, 30 ticks não é nada. Bom, 25, 30 ticks nesta condição nos daria ali no mínimo 1,75, no mínimo 28%, eu acho que até bateu em mais por causa da escala, digamos 1,80, 33, mas vamos ficar com 28 aqui,
Tá? Vamos ficar com o 28. O 28, ele é exatamente o dobro dos 14. O dobro dos 14. Certo? Então, o meu risco era 1 e o meu lucro era 2. Isto é um trade de valor. Isto é um trade de valor. Bom, o que eu quero mostrar agora para vocês visualmente, para que vocês entendam a diferença dos tipos de trades que há. E talvez vocês consigam enxergar um conceito que eu até numa consultoria que eu dei há pouco tempo atrás, eu cunhei, e acho que fui muito feliz quando eu disse para o rapaz para quem eu estava ensinando, que eu falei na amplitude do trade. Quando a gente conhece o mercado, quando a gente domina o mercado e quando a gente tem noção de que momento está aquele jogo e aquele mercado, se as coisas estão conectadas e se a gente entrar naquele momento, qual é o nosso risco e qual é o nosso lucro, ou seja, a gente tem a amplitude do trade e a gente souber se posicionar aqui dentro, aí a gente pode dizer que dominou o mercado. E é aí que a gente começa a identificar momentos corretos, consegue precificar em live. Sim, a gente consegue precificar em live instintivamente a partir do nosso conhecimento e domínio do mercado, e a gente olha para aquela odd, a gente olha para o mercado, a gente olha para o jogo e instintivamente a gente sabe se tem valor ou não tem valor, baseado neste conceito de trade com pequeno risco e máximo lucro potencial. É assim que a gente consegue ser bem sucedido fazendo trades, na minha humilde opinião. Então eu vou desenhar aqui, eu preparei uma planilha para vocês, um Excelzinho aqui visual. Eu vou primeiro esconder isso aqui, porque eu não quero que vocês se apressem a tentar entender. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro exemplo. Imaginem que a gente tem aqui, esta aqui é a ledra, e a nossa posição de entrada é aqui no meio, sempre no zero, tá? E a gente, digamos que esse seja o nosso trade padrão. Esse é o teu trade padrão. Tu entra sempre aqui, né? Quando tu sai em red, tu sai com mais ou menos 30% de prejuízo, e quando tu sai em green, tu sai em mais ou menos 30% de lucro. Show? Ok. Este aqui é o teu método. Um método que tu desenvolveu, que tu aprendeu, seja lá da onde que ele veio, e que tu aplica e tu executa. Esse é o teu método. Ou tu ganha 30 ou tu perde 30. O que acontece com isso? Se a gente, num universo de 10 trades, a gente vai precisar aí, isso é fácil, né? Precisar de 5 greens e 5 reds para sair no 0 a 0. Para sair no 0 a 0. A conta que eu estou fazendo aqui é a seguinte, ó. 5 vezes os 30 aqui, que eu botei a posição em saída, 5 vezes em red, que é a posição de menos 30, ou seja, 5 greens dá 150, 5 reds menos 150, em 10 trades, se eu acertar a metade, eu saio no 0. Eu tenho que acertar a metade para sair no 0. Ou seja, o meu win rate mínimo aqui é 50%. Certo? E aqui já começa um pequeno detalhe. O cara acertar mais que 50% no longo prazo não é uma coisa simples de fazer. Dá para fazer? É viável? É viável. Dá para fazer. Não é impossível, pelo contrário. Agora, não pensem que é fácil. E não é 50%, é 50% para não perder dinheiro. Tu tem que começar a, no mínimo, acertar 6, né? Acertar 6 para começar a sair com 60% da stake. Depois de 10 trades. Ou seja, 10 trades, ou seja, tu arriscou 10 vezes a tua stake para tu sair com 60% da stake de lucro. Tá? Este é um possível método. Agora, digamos, vamos para esse segundo exemplo aqui do meio, digamos que o teu método que tu utiliza, né, de novo, tu criou, te ensinaram, encontrou em algum lugar, não sei. O método que tu utiliza, ele tem esse perfil aqui. Teu ponto de entrada aqui, né, no mercado, e quando tu tem lucro, tu tem um lucro de 20%. E quando tu tem um prejuízo, digamos que tu tem um prejuízo de 30%, né, 40%, ou vamos ficar no 30% aqui. Mas o importante aqui é que o teu prejuízo, o teu risco naquele trade, seja maior que o teu lucro. Aí que começam as coisas a dar errado, porque isso vai te gerar uma pressão extrema. Por quê?
Porque a tua taxa de acerto, o teu win rate mínimo para tu sair em lucro numa série, depois de uma série de execuções, uma série de operações, vai ter que ser muito grande. Senão vejamos aqui, ó. Vamos colocar aqui 5 a 5, que é o que a gente tinha comentado. Se eu ficar no meio a meio do primeiro método lá, eu já saio no negativo. Estou com 50% de prejuízo. Se eu acertar 6 para 4, eu já fico no 0 a 0. Então, para eu começar a ganhar dinheiro com um método desse, eu preciso acertar 7 e errar 3. 70% de acerto. E eu falo aqui de novo, 70% de acerto é muito difícil de se ter. Não é impossível? Não é. Quem consegue, show de bola, maravilha. Mas é muito difícil de se fazer, especialmente depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos repetindo a mesma coisa. Quem consegue, palmas. Eu acredito que é um caminho muito difícil de se seguir. E esse tipo de metodologia, ela só vai te causar pressão. Porque vai ter momentos em que tu vai pegar a famosa bad run, que todo mundo passa, dependente de qualquer método, mercado, disciplina, qualquer coisa, todo mundo vai ter um momento em que, ao invés de 3 heads, que é o que tu pode ter aqui no universo de 10, tu vai ter 5, 6, 8. Quando tu tiver 6 heads seguidos, tu não vai ter que acertar 7, tu vai ter que acertar 14. E imagina se a coisa piora. Aquilo começa a entrar na tua cabeça e o teu emocional vai pro saco. E a partir daqui a gente já sabe o que acontece. Então, este é um tipo de método muito difícil de se trabalhar. E agora eu vou mostrar o que acontece naquele trade que eu falei ali, se a gente entrasse, né, a um lay a 1,50. Vamos lembrar daqueles números lá. Né? Deixa eu ajeitar aqui para vocês, ficar mais no meio aqui para não ficar ruim. Beleza. A gente, posição de entrada no 0. Quanto que era o nosso prejuízo lá? Quanto que era o nosso prejuízo? 1,40? 14%. Tá? Então vamos botar aqui menos 14. E quanto que era a nossa posição de saída? Nossa posição de saída era 1,70 e poucos. 1,75, 28 aqui. Estou sendo conservador. Saímos aqui com 30%. 28 aqui. Ok, beleza. Saída em green 28, saída em red menos 14. Ou seja, vamos começar da metade. Se eu acertar metade das vezes, eu já saio com 70%. Metade. Para eu não perder aqui, ó. 3. Cadê o 3? Cadê o 2? Cadê o 1? 1. Olha o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Olha o que eu estou mostrando para vocês. Se eu acertar 2... Não, desculpa, aqui está errado aqui que a fórmula sumiu. É 10 menos isso aqui. Beleza. 3, 4. 4 trades de 10, eu já estou positivo. 3, se eu acertar 3, eu já estou praticamente no 0. Estou com 10% de head só. 3 em 10. Se eu acertar 4, eu já estou positivo. Se eu acertar 5, metade, eu já estou com 70%. Se eu acertar metade, que lá no primeiro lá me dava 0, a metade aqui já me dá 70% da stake. E se eu acertar os 6 que eu precisava lá, já me dá 112% da stake. Esta coluna que eu desenhei aqui, e que eu quero mostrar para vocês de novo, e agora eu vou mostrar todas, para que vocês enxerguem a diferença das 3 coisas, tá? É o que é, e é o que define os trades de valor, tá? Vejam a diferença das 3 colunas aqui. Vejam isso aqui. Vejam isso aqui. Esta aqui é uma coluna razoável, uma amplitude de trade razoável. Só que aqui ele vai te exigir uma taxa de acerto alta. Relativamente alta. No mínimo 60%. Lembra? Ó, tem que ter no mínimo 60% de acerto para a gente sair no positivo aqui. Esta do meio, ela vai te exigir... Né? Aqui eu tinha botado 0, mas digamos... Vou fazer um exemplo que eu queria mostrar, né? Que é o 30%. 30%. Que é o conceito que eu queria mostrar, que era o seguinte: se o teu risco é maior que o teu lucro, o trade não é bom.
Se o teu risco é maior que o teu lucro potencial naquele trade, o trade não é bom. Ponto final, acabou. Não interessa se o fulano é favorito, se é o Barcelona, se é o Djokovic, se é não sei o quê. Se o teu risco é maior que o teu lucro, o trade não é bom. Ponto final. Ponto final. Um pode ser bom, 2 podem ser bom, 10 podem dar certo, 1000 não vão dar. Afirmo e duvido que alguém me diga o contrário disso aqui. 1000 trades neste perfil de que tu vai perder, arriscar mais do que tu pode ganhar, não vai dar certo no longo prazo. Tu não vai ganhar dinheiro. Ponto final. Acabou. E o trade ideal em qualquer mercado, tênis, futebol, NBA, financeiro, seja o que for, vendendo na feira, onde for. Risco pequeno, lucro grande, no mínimo 2 para 1, idealmente 3 para 1, como no exemplo que eu mostrei daquele jogo, e que acontece dia sim, dia também, dia sim, dia também, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, no primeiro set, no segundo set, no terceiro set, no tie break, com quebra, sem quebra. Existem vários momentos dentro de uma partida de tênis onde aquele tipo de trade é possível de se fazer. E é este perfil aqui. Um risco muito pequeno e um potencial lucro grande. Ok? Isto é trade de valor. Ponto final. Um grande abraço. Keep it great.